Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Flávia e aqui no meu canal eu compartilho a jornada com as minhas experiências com o uso de arquétipo, tá? Lembrando que eu não sou consultora de arquétipo, eu não pretendo ser, apenas mesmo registrar as minhas experiências. Esse é o quarto vídeo da série Ativando a Sereia. E eu ativei a sereia dia 22 de março. E eu desativei ela tem 2 dias. Ai, gente, tem 2 dias. Que se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá, vê lá o primeiro vídeo. Lá eu falo o motivo por quê eu ativei. E eu iludida, né? Esperando que eu iria conseguir ficar com a sereia 2, 3 meses. Não consigo. Eu ativei ela dia 22 de março e desativei 15 de abril. Não é que eu não consiga. Como que eu posso dizer? Os meus objetivos não vai, a sereia não vai, eu não vou conseguir alcançar com a energia da sereia, tá, gente? Digamos assim, não tem arquétipo ruim, nem arquétipo bom. Tem arquétipos, né? Vou falar primeiro do lado luz e depois eu falo do lado sombra, tá? Tô aqui lendo as minhas anotações. Lado luz, autoconfiança, extremamente confiante. Eu acho que foi uma energia muito boa dessa autoconfiança da sereia. Eu acho que foi um dos arquétipos que mais eu me senti confiante, sabe? Como pessoa. Atração de pessoas. É um magnetismo pessoal, assim, bem forte. Assim, eu já sou uma pessoa sozinha, então eu percebi que não foi muita gente, mas atraiu pessoas. Para uma pessoa que está acostumada a ser muito sozinha, eu acho que foi uma atração bem bacana de pessoas, tipo, no ponto de ônibus, as pessoas conversavam, tá no consultório, todo mundo conversa, sabe, parece que você chega, todo mundo te nota, essas coisas. E também, como eu já falei, eu faço live na Shopee, e eu percebi que as minhas lives estavam, assim, cheias, tá? Muita gente. Vendas, eu posso dizer que foi uma luz, né, essa luz se manifestou nessa minha experiência, as vendas, tanto é que eu ativei a sereia também pensando principalmente nas vendas. Só que eu tive um lado sombra, que eu confesso que eu acho que eu poderia, se esse lado sombra não tivesse sido tão forte em mim, eu acho que eu conseguiria ter feito mais vendas. Mas fiz vendas. Eu acho que consideravelmente a sereia, ela aumentou as minhas vendas, sim. Tanto é que eu falo num dos vídeos aí que eu fiz uma venda sem falar, então, assim, magnetismo mesmo muito bom. As coisas do dia a dia para mim se tornaram leve, tanto é que antes de eu ativar a sereia, eu tava, tipo, bem assim, nossa, como as coisas difíceis. Marca uma consulta, nunca tem vaga, só daqui 2 meses, 1 mês. E com a sereia, isso foi diferente, sabe? Eu vou falar aqui do autocuidado. Ela me trouxe um autocuidado. Só que a primeira semana foi mais uma coisa de vaidade, sabe? Aqui do externo. Eu hidratei meu cabelo, eu fiz a minha unha, mas eu não sou essa mulher tão vaidosa, sabe? Eu nunca fui assim. Eu acho que eu já fui assim na minha juventude. Agora eu tô lembrando. Na minha juventude eu fui assim, bem vaidosa. Depois que a gente é mãe, a gente vai perdendo um pouquinho. Não, depois da gente não, né, gente? Que nem todo mundo é assim. Mas eu nunca fui extremamente vaidosa, não. O autocuidado que ela me trouxe foi, igual eu falei, da parte da vaidade. E com o passar da semana, ela já me trouxe um autocuidado voltado para a saúde, sabe? Por exemplo, eu uso óculos faz 4 anos, mas eu fui no oculista uma vez só. Uma vez só. E comecei a ter problema esses dias de não enxergar, de noite não tá conseguindo enxergar. Para completar, meu óculos quebrou. Esse óculos que eu estou aqui não é o meu óculos, é um óculos de leitura que eu tô usando. E aí eu senti a necessidade de marcar um oculista, gente, depois de 3 anos. Marquei um oculista. E tanto é que eu consegui a consulta para final de maio. Vocês veem. Olha, vou explicar. Eu consegui a consulta para final de maio. Quando foi essa semana, esses dias atrás, eu recebi uma mensagem lá do consultório da clínica, né? Uma clínica que tem várias especialidades, falando que a minha consulta ia ser desmarcada e que o médico não estaria aquele dia.
Aí eu, tá, ok. Aí a moça falou assim, olha, você quer remarcar? Aí eu já pensei, nossa, mas vou remarcar. Vai ser daqui, se eu conseguir para final de maio, hoje, nessa data que eu tô gravando o vídeo, é 17 de abril de 2026. Mas o dia que ela me ligou, eu ainda tava com a sereia, então foi uns 2, 3 dias atrás. Aí eu falei, quero, né? Preciso, né? Já não tava enxergando. Eu tenho que resolver esse meu problema. Aí ela foi e adiantou. Eu vou conseguir consultar agora, dia 24 agora. Sabe, eu acho que foi a sereia. Eu acho não, eu tenho certeza, porque tava tudo, essas coisas pra mim tava bem engarrado. Aí tá, beleza. Consegui a consulta, eu consegui marcar ginecologista pra mim com muita facilidade. A minha filha, Ana Beatriz, ela tá com um diagnóstico de pressão alta desde setembro do ano passado que a gente descobriu, então ela tá fazendo vários exames, os exames têm dado normal, então assim, os médicos, alguns têm ficado meio confusos, perdidos sem entender porque ela tá com essa pressão alta, então a gente tá fazendo vários exames. Então, depois que eu coloquei a sereia, as coisas foram bem fáceis, sabe? Eu marcava aí o clínico, né? Encaminhou ela pro endo, pro cardiologista e pro ginecologista, para ver algumas questões lá. E tava muito difícil eu marcar as consultas. Depois que eu coloquei a sereia, tudo fluiu, né? Então eu achei que ela facilitou as coisas leves no dia a dia. Mas não era uma coisa que, tipo, o meu objetivo também era tornar minha vida mais leve, sabe? Até nesses detalhinhos. E a sereia, eu senti essa energia dela em mim. Outra coisa que eu escrevi aqui, alegria dentro de casa. Aqui em casa é só eu e a Ana Beatriz, né? Não que a gente seja triste, mas eu percebi que eu e ela estavam mais alegres, sabe? Ela cantando na hora de tomar banho, eu coloquei música pra ouvir, tinha um tempão que eu nem ouvia música, sabe? Essas coisas todas. Na maternidade tem até um vídeo que eu falo sobre esse ar da maternidade, né? E eu me senti eu senti que com a sereia eu conseguia enxergar a capacidade da minha filha, sabe? Eu já falei em outro vídeo, eu tenho uma menina de 19 anos, a Ana Beatriz, ela é autista e ela tem uma deficiência intelectual. Então, algumas coisas é um processo mais lento, mas com a sereia eu consegui enxergar que ela consegue ter algumas habilidades que eu acreditava que não, meio que assim, sabe? Não fiquei uma mãe muito super protetora, não. Eu já falei também que eu sou professora, tô vendo aqui as minhas anotações, gente. E eu percebi que os meninos, eu chegava e eles carregavam minhas coisas para dentro da sala, perguntava se eu queria água, que ia lá buscar para mim, sabe? Tava assim. Eu senti uma diferença, assim, no tratamento das pessoas comigo, né? Eu falo na área profissional lá com os meus alunos. Ah, tá. Eu também fui na piscina depois de um tempão que eu coloquei aqui com a Ana Beatriz. E eu, gente, eu não sei nadar. Eu não sei nadar e eu sou aquela que vou na piscina e sento e fico na beiradinha. É suficiente pra mim. E a Ana Beatriz também é mais medrosa. E nesse dia que a gente foi no clube, ela entrou, ela ficou em pé, ela fica mais em pé sempre assim na piscina e eu sempre fico sentada assim na beiradinha. Às vezes eu entro, fico em pé com ela, senão eu ponho uma cadeira pertinho e fico olhando ela. Nesse dia que eu fui no clube, depois que eu percebi, eu entrei dentro da piscina com ela, a gente ficou em pé, eu joguei água nela, ela jogou água em mim. É coisas que, tipo, nunca aconteceu mesmo. Mas é basiquinho mesmo, só pra falar que fui na piscina com ela, que ela gosta, sabe, de ficar em pé. Eu percebi, então, que esse contato com a água, até mesmo para fazer outras coisas assim, que lá do sombra não me ajudou muito. O contato com a água estava sendo bem forte. E também, na primeira semana, eu não sei, o arquétipo em mim, eu senti que ele foi mudando algumas coisas. Lembrando que eu fiquei uma semana com a sereia também, depois eu ativei a lâmpada mágica porque eu tava tendo muita preguiça. Eu já falei isso no outro vídeo, aí depois vocês veem. E aí, na primeira semana, eu senti que eu tava bebendo muita água, muita água. Na segunda, eu já reduzi. Na terceira, eu já tava entrando pra tomar banho com a garrafinha de água no banheiro, sabe? Uma coisa assim, louca de água.
Deixa eu ver o que mais. Ah, tá. A Bia, a minha filha, Ana Beatriz, ela, gente, se demorasse um pouquinho, nasce um menino. Eu falo assim, que vai dar de 0, né? Ela pegou um cordãozinho meu e colocou no pescoço, falou que ia colocar e tá com o cordão até hoje. Eu achei aquilo mais estranho, porque ela não é vaidosa assim, sabe? É uma briga, né? Aí ela pôs o cordãozinho e assim, automaticamente, como eu tô com a sereia e acaba que ela mexe no meu celular, vê no meu computador a imagem, acaba que ela ativa um pouquinho também. Eu achei isso bem interessante, ela colocar o colar, né? Ou, em falando em colar, na semana que eu tava na casa do meu pai, a minha irmã tava lá e ela esqueceu um anel lá na casa do meu pai. Eu peguei o anel e coloquei, e fiquei com o anel e trouxe, depois mandei mensagem pra ela e tal, que eu tava com o anel dela. Aí nessa semana eu fiquei com o anel. Depois que eu percebi, porque eu não sou assim, eu brinco e tá bom. Mas depois da sereia eu comecei a gostar, sabe? De joias. É mais engraçado. E a última coisa aqui que eu considero luz também, que eu falei nos últimos vídeos que eu tenho percebido a atração de pessoas da Umbanda. E eu fui ver aqui no meu canal, eu não tinha visto ainda, e uma moça escreveu lá que atrai realmente muitas pessoas da Umbanda. Eu achei bem interessante. Olha como é que é, né, gente? Às vezes a gente pesquisa e não aparece nada sobre, porque até então, quando eu pesquisei, eu não tinha visto nada da Umbanda e nada sobre essa atração de pessoas da Umbanda. E comigo atraiu e eu falei no meu vídeo. E aí veio uma pessoa e comentou que realmente acontece isso também. E eu até ri, porque no comentário ela falou assim, eu queria aguentar ficar com a sereia uma semana. Não aguentei, algo assim. Aí eu falei, filha, eu achando que eu ia aguentar ficar 2, 3 meses, gente. Eu aguentei um mês. Mas eu vou falar o porquê do lado sombra e o porquê. E aí, minha filha participa de uma oficina. E lá nessa oficina eu fiz uma amizade com uma moça lá que faz a oficina também. E, gente, a gente conversando do nada, a gente tava conversando sobre live e tal. Aí, com pouco já entrou no assunto de energia e com pouco ela já me convidou pra ir na Umbanda. Eu, como assim? Isso foi um dia antes de eu desativar a sereia. E aí, eu sinto que Flávia, eu não pretendo participar de nenhuma religião, eu não pretendo frequentar nenhuma, sabe? Mas eu acredito que a espiritualidade existe e a espiritualidade, muitas das vezes, quer falar com a gente através das religiões, através, né, do jeito que a espiritualidade quer falar, ela vai falar. Então eu tô me sentindo nessa, mesmo desativada da sereia, eu tô me sentindo nessa necessidade de ir visitar um centro de Umbanda e ver o que tem lá, o que a espiritualidade tem para me falar lá. Tô aberta a isso. Bom, gente, esses foram um lado luz que eu considero que nesse período que eu fiquei com a sereia eu senti. Agora vamos lá, a sombra. A sombra que eu realmente não consegui lidar. Eu coloquei a lâmpada mágica para ver se dava uma equilibrada, mas não, chegou meu tempo com a sereia. A sombra. Preguiça, extrema preguiça, né, gente? É adolescente, às vezes eu me senti uma adolescente. Um espírito jovial, né? Assim, não que seja negativo ser jovem, ser adolescente. O que eu quero dizer? Que eu tô com os objetivos aí de quitar as minhas dívidas, de ter, né, resolver ali a minha área financeira. E a sereia, na minha cabeça, a gente cria meios pro universo fazer as coisas na vida da gente, né, gente? Essa é a verdade. Falei, bom, a sereia vai me dar vendas, eu vou vender bastante, então eu vou conseguir bastante dinheiro. Iludida, tá? Então, por isso que eu quis fazer sereia principalmente para vendas, né? Aí, voltando ao assunto. O que eu cheguei à conclusão? Adolescente não paga a conta. Adolescente não é dono de casa. Adolescente não sai para trabalhar, sabe? E a preguiça estava me atrapalhando na escola, porque eu preciso fazer meus planejamentos. Tem aula que eu preciso estudar de novo, porque o professor ele não sabe tudo. Tem conteúdo que eu preciso revisar de novo e a preguiça não tava, gente. Era vontade de chegar e deixar o pau quebrar.
E realmente, a sereia, ela atrai, mas aquilo que tá no seu inconsciente, né? Igual eu falei, dei exemplo aí do dinheiro. Eu não aceitei. Então, tem crenças a ser trabalhadas dentro de mim, várias coisas. Então, não é só lá ativar o arquétipo. E aí, olha pra vocês verem. Quando foi domingo passado, eu ainda tava com a sereia. Eu fui no shopping almoçar com a minha menina. Porque dia de domingo eu não gosto de fazer almoço. Bia, fica aí. Tá? Aí, todo domingo, às vezes eu pego uma Mitex ou eu vou sair com ela pra comer. A gente foi no shopping. Chegou lá, a Flávia quis comer hambúrguer. Eu comi hambúrguer e tomei refrigerante. Como uma adolescente, e a minha menina almoçou. Depois que passou, que eu vi, eu já cheguei e falei, não, Beto, não tô com vontade de comer, não. Eu vou comer um hambúrguer hoje. E aí eu comi um hambúrguer. Sabe? Não que seja errado, gente. Mas eu tô falando assim, a energia que tava em mim com a sereia, sabe? Bem adolescente mesmo. Outra coisa que me aconteceu, gente, não é sombra, é as minhas experiências que eu fui ligando num ponto no outro e fui vendo por que eu tava com esse comportamento, entendeu? Isso. Irresponsabilidade no exame da Bia. Lembra que eu falei que a Ana Beatriz, né, tá aí fazendo a gente tá investigando essa pressão alta que ela tá e tal, ela tem 19 anos só. Aí a Endo passou um exame que eu nunca vi na vida. Né? O exame, ele pede dieta de várias coisas lá. Vou falar as coisas que eu lembro. Eu esqueci de pegar o papel aqui pra mostrar. Mas deixa eu ver se é isso. Esse aqui é um doce. É dieta de café, suco naturais, frutas, chá, sorvete, chocolate. Mas é esse, mas tem um outro. E no outro tem várias coisas. 2 exames, um da urina lá e um do sangue que tem que estar com essa dieta. E as frutas aqui, especialmente manga, banana e abacaxi. Talvez alguém já ouviu falar. Tem o kiwi também, que não pode. E eu faço doce de banana pra mim, sem açúcar. Sabe? Eu gosto muito. E eu fiz e deixei na geladeira. E aí, a gente ia começar a dieta da Ana Beatriz na segunda, terça, quarta e quinta ela ia fazer o exame. Com essa dieta, então, na segunda a gente começou e tal. Comecei a dieta com ela e tal. E aí, quando foi na terça-feira, a minha filha faz a bênção de ir lá e pegar o doce de banana e comer. Só que eu não vi. Depois que eu vi, tipo, ela comeu de tarde, quando eu vi de noite que eu fui na geladeira olhar, ela tinha comido. Gente, aí eu, meu Deus, Ana Beatriz, você comeu o doce de banana aqui, mas você não podia comer banana. Aí eu comecei a xingar ela, joguei a responsabilidade toda pra ela. Você não podia comer, que não sei o que, blá, 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 blá. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, eu vou ter que começar essa dieta dando Betis tudo de novo. Você quer saber? Vou lá levar, é só banana, depois ela não vai comer mais nada. Só banana, vou lá levar ela pra fazer o tal exame assim mesmo, vou falar nada, vai dar nada não, vou comer só um pouquinho. Gente, olha a irresponsabilidade. Olha a atitude de adolescente que eu tava tendo. Imagine se ela faz esse exame e dá uma alteração lá e começa a tratar coisa que nem era pra tratar. Se falou que tem que fazer dieta, vamos fazer dieta direitinho. E aí, isso foi na terça. Na quarta eu fiquei pensando. Gente, já foi suficiente pra falar, chega, Flávia, começa a agir como uma mulher. E a outra coisa também, a preguiça, que eu sentia a energia, tipo, os meninos na escola tava muita falação comigo, eles estavam conversando comigo de igual para igual. Não que eles não possam conversar com a professora, não. Mas eu, Flávia, professora, eu tenho que passar, sim, um ar de autoridade, sim. Tem que passar. E eu não estava nem um pouquinho. Tanto é que eu fui dar aula, eu entrei, gente, tudo nessa semana. Gente, como que é louco? Funciona, tá? Funciona. Eu entrei para dar aula, cheguei para me dar a minha aula e tinha um professor antes de mim. Eu sou professora de geografia. E antes da minha aula, eles estavam tendo aula de cidadania. E eu entrei e os meninos estavam revoltados, conversando. O que foi, gente? Não, Aí eles vieram
continuar com o debate, falando comigo, professora, se a senhora tá numa blitz e é parada e o documento da sua moto tudo atrasado e blá blá blá, e o guarda te oferece R$ 200 e te libera, a senhora paga? Gente, eu dei minha opinião, que você já sabe, né? A minha opinião que não condiz com uma postura de uma professora. E aí eles começaram a debater que o outro professor não aceitava a opinião deles e tal. E aí eu comecei a debater, eu comecei a conversar com os meninos como se eu fosse aluna e eu tinha o direito de debater e dar a minha opinião, sabe? Não dá. Eu falei, não, isso aqui não vai prestar, não vai. A sereia, ela seduz. Ela não é uma mulher inteligente. E eu preciso ser inteligente em várias coisas da minha vida, não só no meu trabalho, mas também na minha vida aqui como dona de casa, como mãe. Então, assim, não menosprezando, porque eu já vi muita gente falando que a sereia é fútil, sabe? Que é um arquétipo fútil. Mas, assim, pra mim, Flávia, talvez em outro momento da vida eu acho que daria certo. Agora, não. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. A interação demais com os meninos. 300 mil anos que eu nunca assistia série. Eu nem tenho Netflix. Na verdade, eu precisei da Netflix porque eu tinha que passar um filme pros meninos. O menino que descobriu o vento, que fala sobre energia renovável. E aí eu pedi uma amiga minha se ela me emprestava a Netflix dela, e aí ela me passou e tal. E aí, nisso ficou aqui Netflix, eu nunca mexi, fui lá só pra me pegar o filme e tal. Eu assisti série, gente. Eu assisti série enquanto a minha casa tava todo, gente. No dia que eu recebi a visita da minha amiga, que a gente fez bolo de chocolate, o bolo de chocolate comi, sobrou uns pedacinhos, ficou no forno 2 dias depois, gente, que eu vi que o bolo tava lá no forno. Gente, não gosta, não gosta. Alguém escreveu aqui que a sereia não gosta de lavar vasilha, de arrumar. Gente, não dá. Não dá. Quarta-feira eu falei, chega. Assisti a série. Sabe qual série que eu assisti? Casamento às Cegas. Eu sereia aquela coisa e fiquei sonhando e depois, assim, por um certo momento eu achei a coisa mais besta. Não julgando quem gosta dessas coisas, eu achei legalzinha até, sabe? Principalmente porque eu tava no aplicativo, tem a página do aplicativo também, que vocês fica aí, aguenta aí, que vocês vão saber. O aplicativo, aí fiquei lá assistindo, tipo, nossa, teve a série que eu vi, Casamentos à Cega, eu vi uma do Brasil em 2 dias, e uma outra de algum lugar lá que eu não lembro. A do Brasil que eu vi, eu sei que foi de 2025, não lembro qual. Que era dos pessoal mais velho, umas pessoas mais velhas. Casamento às Cegas. E a outra que eu vi já é um povo mais assim, não é novo, 32, 40 anos. E aí, nossa, eu fiquei deslumbrada vendo a série e fiquei com aquilo dentro de mim. Ai, gente, não dá. Não deu. Eu achei até bacana que tinha... Assim, uma coisa que eu achei bacana na série é que as pessoas, elas conversam, né, sem se ver. E tinha casais que, né, aí tinha um sofá aqui, do lado aqui de onde o rapaz tá, e o sofá aqui também de onde a moça tava. E às vezes, quando eles estavam conversando, o rapaz estava sentado no chão e a moça também estava sentada no chão. Eu achei aquilo bem, tipo dupla flenda, sabe? Fala, é isso. É o experimento da dupla flenda, que o Hélio Couto fala, não sei se vocês já ouviram. Que nem que um elétron se comporta da mesma forma que o outro. Isso eu achei bacana. Não sei se foi porque a lâmpada mágica, eu já tava com a lâmpada mágica também, mas eu consegui ver bastante coisas na série que eu aprendi. Mas não é uma série que eu acho que se eu tivesse sem a sereia eu assistiria, sabe? Por isso que eu acho que a energia da sereia tem a ver. E aí, eu tava olhando um casal lá e, tipo, tinha uns que eu falava, vai dar merda, cara. Não vai. E outros cara, isso aí tem tudo a ver. Tanto é que um que tinha tudo a ver lá, um negão com uma loura, gente, na hora que abriu a porta, que eles conheceram assim, ele andando todo assim, ela também, no final os dois casou e eu achei que foi super legal.
Aí teve um outro casal lá, aí eu, tá vendo? Dando spoiler da série. Mas vocês não sabem nem que país que é. Mas talvez você já viu. Outro casal lá que o cara, ele era branco, do olho claro, e a moça morena, tipo, mais pra negra, uma cor de índia, assim. E aí, na hora que eles conversaram, conectaram, na hora que abriu a porta, tal coisa, e depois ele falou que ele não estava acostumado a namorar mulheres morenas e negras, e que ele levou um choque, mas que gostou dela, aquela mulher. Eu falei, velho, isso aí não vai dar, não vai dar. E aí eles tiveram momentos bons e tal, mas aí chegou no final, ele correu, não quis nada com ela, e a mulher linda, maravilhosa, nossa, eu fiquei assim, então assim, eu fiquei meio chocada. Enfim, vamos lá, gente, senão eu vou ficar aqui contando da série toda. Ah, tá, a sombra também que eu senti choro, carência, qualquer coisinha choro. Fui lá na reunião lá da terapia, choro. Na live, gente do céu, eu tava gravando live, gente. Tava gravando live e minha live bombou, porque Sereia atraiu bastante pessoas. Bombou. Só que eu não tava enxergando, era de noite. E aí o povo começou a mandar os produtos, eu não tava conseguindo pôr na sacola porque eu não tava enxergando o ID que fala, o produto que era. E eu chorei, gente. Eu chorei, veio uma colega minha que era moderadora lá, tipo administradora lá da conta, junto comigo. Aí ela foi colocando pra mim, mas eu chorei em live, chorei. Falei, não. A carência também, tipo, ai, tá olhando pra mim com a cara estranha? E eu sempre fui tão assim, tipo, eu não tô nem aí se você não gosta de mim, sabe? Isso. E com essa aí eu já tava sentindo, sabe? Essa carência. E agora, nesse feriado agora, vai ser aniversário do meu pai. E aí eles vão fazer um almoço. E eu sei que vai ter muita gente lá. Família, gente. Que às vezes eu não queria ver, às vezes eu cismo que não vai muito com o meu jeito. E aí, eu falei, eu vou ativar a Sereia antes de eu ir pra essa festa, porque senão eu vou voltar daquele jeito. Enfim, gente. Ah, tá. Agora eu vou falar aqui. Nossa, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas aguenta aí, gente. Conversas, muito sem fundamento que eu tive com duas amigas minhas sobre boy, como se eu tivesse, gente, 25 anos. Sobre homens, essas coisas todas. No aplicativo atraí muita gente. Ai, tava até chato. Tipo, abri o aplicativo assim, aquele tanto de mensagem. Tava chato agora, que eu sinto. Mas no momento tava não. Quando eu tava com a Sereia, não tava achando nada chato, não. Tava achando até legalzinho. E aquele tanto de mensagem. Mas eu percebi, por exemplo, eu conheci duas pessoas lá que eu fiquei com vontade de conhecer pessoalmente. A gente conversou na chamada de vídeo e tal. E a gente ia, acabou que eu não conhecia essas duas pessoas. E só que eu percebi que a Sereia, ela atrai, mas ela não mantém. Eu não achei que esses dois homens que eu conversei ficaram, não. Muita empolgação no começo, nas conversas e tudo, mas eu acho que eles não iam se manter na minha vida, não. Tanto é que um marcou, depois desmarcou, e depois o outro eu criei uma historinha, dei jeito de sair fora, e o outro também acabou que depois ele já não quis mais me conhecer. Bom, e atrai tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo de homem que vocês imaginarem. Gente, então, percepção geral, né, da Sereia na minha vida, na minha experiência. Ela atraiu facilidades, né, coisas do dia a dia. Ela é alegre, ela é confiante, mas ela é muito indecisa também, muito indecisa. Ela realmente atrai, mas volto a falar, eu, Flávia, gente, eu não sou consultora de arquétipo, eu não sou terapeuta, eu não sou nada disso. Eu apenas tento desvendar minha vida e estudar. Ela atrai aquilo que está no seu inconsciente, até que crença você tem que você vai conseguir atrair o que você precisa, o que realmente é, sabe? E eu preciso ser uma mulher inteligente. Coloquei aqui, eu preciso tomar decisões sem muita indecisão.
preguiça. Não posso, principalmente nesse momento da minha vida. Bom, gente, essa é a minha experiência com o arquétipo da sereia. Desativei ela faz 2 dias. E, vou falar mais. Nesses 2 dias que eu desativei, ontem eu tinha ginecologista. Eu fui no ginecologista, né? E aí fui fazer o preventivo e outros exames, né? Eu já tenho 42 anos. Eu fiquei o ano passado, eu não fiz preventivo. Então, a sereia que trouxe pra mim esse autocuidado. Porque sempre Ana Beatriz, sabe? Ana Beatriz e a Flávia, depois eu vejo eu. Quem é mãe sabe. E aí eu fui fazer o preventivo ontem, eu já não tava mais com a sereia. Ah, tá. Voltando, só falando uma coisinha aqui que eu lembrei. O médico que eu levei minha filha, cardiologista, ele me tratou muito bem, sabe? A consulta foi muito bacana, eu tava com a sereia. É uma coisa que eu percebi também. Voltando aqui, aí eu fui fazer o preventivo, o médico me deu um negócio para me levar pro laboratório. Aí ele falou assim, olha, é uma clínica e na clínica tem um laboratório e tem várias especialidades. Ele falou assim, olha, o laboratório aqui, ele não tá fazendo esse exame mais pelo seu plano. Você terá que pagar e tal. Eu falei com ele, eu posso fazer em outro laboratório? Porque no meu plano tem vários laboratórios. Ele falou, não, pode sim. Se você quiser, pode. Aí eu fui, saí lá da clínica e assim, o outro laboratório que eu sabia que atendia pelo meu plano, era coisa de 10 minutos andando. Aí eu fui lá com o meu preventivo e tal, fui lá levar. Chega lá, a moça falou assim, olha, o médico esqueceu de te dar o pedido. Porque o plano, o convênio pede isso. Aí eu fui, gente, voltei lá na clínica, né? Isso, minha consulta estava marcada 10h30. Ah, tá. E depois que eu já tive a sereia, minha consulta estava marcada 10h30. Ontem, gente, eu consegui acordar às 6 horas da manhã. Eu lavei cozinha, eu lavei banheiro, eu abri live e depois eu fui para consulta. Sem a sereia. Consegui fazer essas coisas todas sem a sereia. Então, assim, a preguiça era a sereia mesmo. Aí eu peguei e voltei lá no consultório, na clínica, né? Pedi pro médico, era coisa de 10 minutos. Eu cheguei lá, o médico já não estava mais. Enfim, então eu já senti que deu uma travada, sabe? Bia, agora não. Se eu tivesse com a sereia, agora você espera aí, pra mim acabar aqui que eu tô acabando. Se eu tivesse com a sereia ativada, ela passou assim mesmo. Mas ela é de maior, tá? Ela é de maior, ela tem 19 anos. Se eu tivesse com a sereia ativada, eu não tinha, eu acho que não teria tido essa dificuldade, sabe? Aí, como é feriado agora, aí a secretária falou, nossa, agora você vai ter que voltar aqui quarta-feira, que ele vai voltar aqui para fazer o pedido e tal, para você conseguir fazer o seu exame lá no laboratório. Aí eu trouxe o vidrinho, a moça falou que ele dura 30 dias, que eu poderia deixar ele em ambiente, né, normal e tal. Gente, bom, vou finalizar meu vídeo agora. E essa foi a minha experiência com o arquétipo da sereia. Agora eu estou com o arquétipo da lâmpada mágica. Estou aí já fazendo aí os vídeos falando aí da lâmpada mágica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Curte, comenta, dê a sua opinião, fala aí o que aconteceu com você também, tá? E obrigada. Obrigada por vocês ficarem comigo aqui até agora, tá? Obrigada mesmo. E fica aí, tá, gente? Acompanhe os próximos passos para vocês verem a minha experiência, como que eu vou alcançar os meus objetivos. Beijo para todo mundo.